Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai começar o nosso estudo do território brasileiro, começando pela localização geográfica. Então, analisando aqui o mapa mundi, a gente tem a divisão dos continentes, tá? Então, a gente tem aqui a América, a Europa, a Ásia, África, Oceania e a Antártida. O Brasil, ele tá aqui, ó, dentro do continente americano. Uma curiosidade em relação ao território brasileiro é que ele é o quinto em maior extensão territorial do mundo. Tá? Então a gente tem lá a Rússia em primeiro lugar, o Canadá em segundo, a China em terceiro, Estados Unidos em quarto, e aí nós temos então o Brasil. Tá? Então o Brasil já é um destaque mundial pela sua extensão territorial. Realmente a gente tem essa questão como uma vantagem, né? Porque a gente tem maior possibilidade de extração de recursos, maior quantidade de território para poder explorar, enfim. Em relação à divisão, se nós subdividirmos a América, nós temos diferentes subdivisões, tá? A gente trabalha com duas principais. Uma delas é em relação à colonização. Então, nós temos os países da América anglo-saxônica, que foram colonizados basicamente pelos ingleses, e nós temos, então, os países da América Latina, que, então, foram colonizados pelos países de idioma neolatino, né? Incluindo o português, o espanhol, o francês, enfim, tá? Então, todos os países do México para baixo fazem parte dessa América Latina, incluindo o Brasil, tá? Então, nós somos considerados latinos, estamos dentro da América Latina. Se considerarmos a divisão da América em relação aos aspectos físicos, a gente vai ter então a divisão da América do Norte, e aqui na América do Norte a gente inclui o México, a América Central, que são esses países formados basicamente por essas ilhas e por esse conjunto de países, né, que fazem uma ligação entre os países do Norte e do Sul. E aqui em verde, então, a América do Sul, na qual se encontra o Brasil, tá? Então, o Brasil faz parte da América Latina e o Brasil está dentro da América do Sul. Observando a América do Sul, a gente percebe o seguinte: o Brasil ele faz fronteira com a maior parte dos países aqui da América do Sul. Apenas dois países que, se o brasileiro quiser ir até um desses dois países, obrigatoriamente ele vai ter que passar por algum outro país. Quais são esses países? O Equador e o Chile, tá? Todos os outros países o Brasil faz fronteira. Quais são esses países? Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, tá? Uma desvantagem dessa nossa grande extensão territorial é que nós temos que fazer, né, cuidar da fiscalização de todo esse território que faz fronteira com outros países. Então, tem um problema muito grande no Brasil de entrada de pessoas ilegais, às vezes foragidos, né, da polícia, enfim, acabam vindo ou para o Brasil, ou então saindo do Brasil para outros países, porque a nossa fronteira realmente é muito grande, é muito difícil a fiscalização. Outro problema é a questão do tráfico de drogas, tráfico de armas, né? Então, essa grande extensão territorial, ela tem também uma grande desvantagem nesse aspecto, tá? Bom, em relação à extensão territorial do Brasil, se a gente observasse, traçasse uma linha, né, do ponto mais extremo ao norte para o mais extremo ao sul, a gente teria aqui 4.378 quilômetros. Se eu traçar uma linha de oeste para leste, eu tenho uma diferença de 4.326 quilômetros. Diferença não, eu tenho um total, né, de 4.326 quilômetros. Então, observem que o Brasil ele tem mais de 4.300 quilômetros, tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido leste-oeste, né? Isso é uma questão bem interessante em relação ao aspecto do território brasileiro. Em relação aos pontos mais extremos, aqui no norte, nós temos a nascente do rio Ailã, que fica lá no estado de Roraima.
Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o Arroio Chuí. A leste, lá na Paraíba, a gente tem a Ponta dos Seixas e a oeste, a nascente do Rio Moa, tá? Eu tive uma dificuldade, pessoal, em conseguir algumas imagens, né, que retratassem esses pontos mais extremos, tá? Então, da nascente do rio Ailã, lá no estado de Roraima, eu consegui essa imagem. Uma curiosidade, né, para falar sobre a nascente do rio Ailã, eu estava lendo, tem gente que faz excursões, né, para chegar até essa nascente, tá? Então eu estava lendo que por exemplo, lá do rio Ailã, tu tem que pegar um avião e ir até um determinado ponto, né? E tu consegue, com uma caminhada curta desse ponto que se chega, tu consegue chegar até a nascente. Mas tem pessoas que gostam de uma aventura maior, então eles fazem uma caminhada de 4 dias. Eles param num local mais distante e eles fazem então uma caminhada de 4 dias para conseguir chegar até essa nascente, tá? Para quem gosta de aventura, prato cheio. Aqui o ponto extremo na região sul nós temos o Arroio Chuí, né? Então o que é esse arroio? É um curso d'água, né, que deságua no Oceano Atlântico. Aqui a gente tem uma outra imagem, tá, dessa água então desembocando ali no Oceano Atlântico, tá? A Ponta dos Seixas, lá na Paraíba, então, também, né? Uma região que fica lá no extremo leste. E, por fim, no oeste, ali no estado do Acre, a nascente do Rio Moa. Gente, eu não consegui uma imagem que caracterizasse essa nascente do Rio Moa, né? Então, tive muita dificuldade em conseguir imagens, tive toda uma preocupação também em relação aos direitos autorais, né? Que é complicado. Então eu peguei uma que me chamou mais atenção, que foi essa com essa cobra gigante, tá? Que representa então esse rio Moa. Essa imagem é uma imagem do rio Moa, tá? Então é só importante que vocês saibam que o ponto extremo a oeste fica no estado do Acre e que é representado então pela nascente do rio Moa. Certo, pessoal? Então, de aspectos gerais, assim, da localização do Brasil, né? Esses seriam os pontos mais importantes, certo? Então tá, pessoal. Para quem tem curiosidade, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links de outros vídeos que eu encontrei no YouTube de pessoas que fizeram viagens para esses pontos extremos. Então, para quem quiser saber como é que faz para conseguir chegar até um determinado ponto, quais são as principais dificuldades, fica ali o link para vocês assistirem, tá? Aguardo vocês então na continuação desse nosso estudo sobre o território brasileiro. Até!